Bom dia, gente, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é mesa, o lugar mais sagrado. Para isso, a gente vai começar lendo Samuel, número 2, capítulo número 1. A mesa, dá uma pequena introdução para vocês. A mesa de casa, a mesa que você come na sua casa, a mesa que a sua família come ou que pelo menos deveria comer. É o lugar mais sagrado, é o lugar onde existe a presença de Deus. Porque uma família que come à mesa, pelo menos algumas vezes, é uma família que tem uma conexão muito forte. É uma família que tem laços muito fortes. É ali que os laços, as conversas, a conexão de casa, é lá que o fortalecimento acontece. Uma família que não tem esse costume em dia nenhum, é uma família muitas vezes dispersa. E eu quero trazer para vocês Samuel número 2, capítulo número 1. Vamos lá, fazer a leitura, depois eu dou uma pequena explicação aqui para vocês. E disse Davi, deixa eu pegar aqui dessa tradução que é melhor. E disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu da bondade para com ele, por amor de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi, filho do rei Saul. Ele já havia morrido e ele está perguntando se existia alguém da descendência de Jonatas vivo ainda. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamem-no, que visse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, que era o nome dele, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe a Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que legal isso aqui. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Como chamou Davi a Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois trabalharás a terra, e teus filhos e teus servos recolherás os frutos, para que a casa de o seu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do seu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim eu farei. Essa tradução está um pouco difícil. Tudo que o senhor me falou eu farei, basicamente. Comeu Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam à casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês. A mesa é o lugar mais sagrado que existe. Segundo a tradição israelita, a mesa é mais sagrada, inclusive, que muitas vezes o próprio templo.
Porque é na mesa da tua casa que a sua família vai se reunir. É na mesa da tua casa que vai existir uma conexão forte. Essa tradição de comer à mesa, ela foi muitas vezes perdida por comer no sofá, cada um comer num horário, cada um tá disperso, muitas vezes comer fast food, etc. Mas é muito interessante que pelo menos umas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, você faça uma mesa posta bonita, onde a gente fica face a face, cada um com cada um, o pai na ponta da mesa, esposa, filhos, e que a gente possa comer juntos. Por quê? Porque é isso aqui que vai estreitar os laços de verdade. Isso aqui, cara, é muito poderoso mesmo. Tem um exemplo de uma mulher uma vez. Ela foi numa palestra de uma mulher, inclusive, que ela tem um livro sobre isso, sobre o poder da mesa. E aí essa mulher ela conta que ela se divorciou do marido, o marido era pastor, e ela não entendia o porquê, até que ela ouviu falar sobre essa questão da mesa. E aí ela foi dar o testemunho dela. Ela falou: olha, depois de muito tempo que eu me separei, eu me dei conta que as coisas começaram a desandar quando a gente parou de comer à mesa. As coisas começaram a dispersar. O meu marido, ele cuidava das coisas do ministério lá da igreja e tudo mais. E ele estava sempre ocupado. Ele chegava sempre tarde e acabava que não dava para se sentar à mesa. Então a gente começou a perder esse costume. Começou a esfriar, cada um comia num lugar, cada um comia num tempo. E foi lá que o casamento começou a se arruinar. Foi lá que o casamento começou a acabar. Por quê? Porque aqueles laços familiares, eles começaram a acabar, eles começaram a sair. Os familiares, eles perderam a chance daquele momento íntimo, aquele momento sagrado. É na mesa de casa que a família vai conversar mais tete a tete. É uma oportunidade, se você parar para pensar, única no seu dia, onde um vai estar de frente com o outro, conversando, comendo, se alegrando. Tem um exemplo no templo sagrado, inclusive, antigamente lá em Israel, e no próprio tabernáculo existia o Santo dos Santos, era um lugar que somente o sumo sacerdote poderia ir, tinha uma cortina velando ele. E o sacerdote podia ir lá, o sumo sacerdote podia ir lá uma vez no ano apenas. E só ele podia entrar lá. E de frente com o Santo dos Santos existia uma mesa. A mesa do pão da presença. E é muito interessante porque naquela época não existia a tradição de mesa. Um móvel com 4 pés, plano. Os egípcios tinham criado a ideia de mesa, mas não era difundido como um lugar de refeição. Antigamente as pessoas sentavam no chão, se reuniam e tudo mais. Então quando Deus ele deu esse projeto para Moisés, olha, você vai construir uma mesa assim, assim, assado. Era uma coisa que não existia igual, não tinha algo igual. E se você parar para pensar, o pão da presença é a mesma coisa que acontece na tua casa, o pão da presença. Quando você está reunido com a tua família, a presença divina está lá. Quando você se reúne a tua família, aquilo desata nós, aquilo resolve problemas, aquilo aproxima as pessoas. E você pode ter certeza que isso aqui é uma coisa muito poderosa mesmo. O lar, ele se fortalece à mesa. É na mesa que o lar se fortalece. É na mesa que a presença divina está unindo a família. É na mesa com alimento. Você vai ver em vários momentos da Bíblia, assim como esse exemplo que eu li para vocês, Davi, ele resgatou o neto do rei Saul para ocupar o lugar que ele tinha de direito. Ele poderia ter se esquecido dele, dane-se, mas ele lembrou dele. Trouxe ele. E ele era um cara coxo. Era um cara que sofria muito preconceito naquela época. O que acontece? Quando ele era bebê, a família estava fugindo dos inimigos e tal, e a cuidadora dele deixou ele cair no chão. E aí ele teve problema nas pernas pro resto da vida. Só que Davi não se importou com isso. Trouxe ele, estabeleceu toda a herança dele e falou assim: olha, você vai colher, vai plantar, você tem terra, você tem tudo. Mas você sempre vai comer a minha mesa. Sempre vai comer a mesa do rei. Você vê o quanto que é exaltado essa questão da mesa? Você vê o quanto que é exaltado? Você vai comer do meu pão na minha mesa.
Isso aqui é uma coisa muito poderosa. E é um padrão que você vai encontrar na Bíblia inteira. Até mesmo na Bíblia cristã, Novo Testamento, você vai ver qual foi a refeição mais sagrada, a chamada última ceia, que eles estavam fazendo nada mais nada menos do que um Seder de Pessah, um Seder da Páscoa. É o jantar mais importante do ano na tradição judaica. Né? Jesus era judeu e a Páscoa ela representava a alegria da libertação do povo de Israel do Egito. Então sempre se faz esse jantar, isso aí é feito até hoje. Come-se matzá, que é um pão sem fermento, geralmente redondo. Parece uma bolacha fininha. Aí vinho, né? E aí daí que vem a Santa Ceia cristã, onde tem o vinho representando o sangue e o pão representando a carne. Então você vê que eles estavam à mesa, eles estavam juntos, reunidos. E aí ele fala que sempre que vocês fizerem essa refeição, eu estarei presente com vocês. Então isso aqui é uma coisa muito forte também. E você vai ver esse padrão na Bíblia o tempo inteiro, sobre o alimento, sobre o pão, sobre a mesa. É aqui que está a força. É aqui que está a força de luz na tua casa. Não é na igreja. O lugar mais sagrado do mundo é a mesa da tua casa. É lá que as bênçãos acontecem. É lá que a conexão na tua casa acontece. É lá que os laços se unem. Você vai ver que famílias que têm costume de comer à mesa são famílias geralmente mais unidas. São famílias que muitas vezes podem até brigar, mas são famílias que têm um laço. Agora, a modernidade ela está cada vez mais tirando isso. Está cada vez mais tirando esse costume. E é um costume bom. O que eu indico para você para fortalecer isso, para criar um pilar? Primeira coisa, você conversar com seus familiares sobre isso. Trazer esse conceito para a casa de vocês. Segunda coisa, começar a investir nisso de verdade. Não precisa ser todo dia. Talvez você não tenha tempo de fazer isso todo dia. Mas pelo menos umas 2 vezes na semana. Montar uma mesa bonita. Investir nisso. Comprar uns pratos bonitos. Umas taças bonitas. E começar a colocar. Começar a ver referência no Pinterest. Como que eu monto uma mesa posta. Começar a montar o seu jeito. Às vezes a sua mesa é simplesinha, não tem problema. Não faz mal. Monta algo com capricho, independente de ser simples, independente de ser de plástico, independente de ser gasta. Sua mesa é gasta, coloca uma toalha bonita, cobre por cima, coloca guardanapos individuais sobre os pratos, taças bonitas, coloca suas melhores louças para cima. Ah, eu não tenho, minhas coisas são muito simples, até copo de plástico em casa não faz mal. Não faz mal. Mas cria esse costume de fazer uma mesa posta, pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos. Você vai ver que você criando esse costume cara, é impressionante. Coisas começam a mudar dentro da tua casa. Coisas começam a mudar dentro da tua casa. Ainda mais se isso é consciente, se você explica essa questão para a família. Nessas 2, pelo menos, refeições, ou pelo menos uma vez na semana, vocês tentam comer uma comida mais especial, algo mais elaborado, coloca um vinho à mesa, coloca suco à mesa. Faz algo caprichado realmente. Não precisa gastar muito dinheiro. Mas faz algo que realmente tenha carinho, tenha capricho. Se você for ver bem, as refeições antigas eram simples. A refeição mais importante que eu falei era pão e vinho. Era a refeição mais simples. Então, não importa a simplicidade do que você vai comer, não importa a simplicidade das suas louças, da sua mesa ou da sua própria casa. Mas lá é um ambiente sagrado. Lá é um ambiente onde as coisas elas vão acontecer, onde a presença divina está. É um momento de oportunidade para vocês juntos darem as mãos e fazerem uma oração antes da comida. Não precisa ser nada muito elaborado, uma oração muito longa. É algo simples, agradecendo pelo alimento, pela conexão da família, pela casa. Cara, isso é muito forte. Ontem foi sexta-feira. Sexta-feira a gente faz o jantar mais especial da semana aqui em casa. Então a gente arruma a mesa bonitinho, a gente coloca os panos embaixo do prato, individuais, legaisinhos, pratos, taças, melhores taças, a gente sempre toma vinho. Cara, aí é muito legal. É uma refeição onde a gente conversa, onde a gente ouve a Lara, onde a gente dá risada. É muito bom. É muito bom mesmo. Isso aqui é uma coisa que fortalece.
Isso aqui é uma coisa que traz luz pro lar. Ah, Alberto, eu moro sozinho, né? Não tem problema, faz você contigo mesmo. Mas na mesa. Pelo menos uma vez, duas vezes na semana. Só que é muito poderoso. E esse código ele tá na Bíblia, codificado o tempo inteiro. A Bíblia fala sobre mesa o tempo inteiro. Mesa, 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 mesa e pão. Sentar à mesa do rei, a mesa do rei. Um lugar de honra. Um lugar de honra. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você. O poder da mesa. A mesa é um lugar muito poderoso. Desde as tradições antigas, como eu falei para vocês. Segundo a tradição israelita, o lugar mais sagrado do mundo é a mesa da tua casa. Então utilize isso. Utilize isso. Faça com que a sua mesa seja um altar dentro da tua casa. Faça com que a sua mesa seja o lugar mais importante da tua casa. Faça com que a tua mesa compartilhe as melhores lembranças. Começa a lembrar das suas melhores lembranças. Isso aqui é muito louco. Começa a lembrar das suas melhores lembranças da sua vida. Você vai ver que sempre vai ter uma mesa, sempre vai ter comida, sempre vai ter bebida, sempre vai ter alegria. Você vai lembrar dos seus familiares, dos seus avós, inclusive da época dos nossos avós isso aqui era muito comum, era uma regra, senta à mesa, todo mundo senta à mesa. Hoje em dia a gente está perdendo isso. E não à toa a gente vê que o nosso povo ele está perdido hoje em dia. Você vê que o nosso povo ele está com a cultura baixa. Você vê que o nosso povo ele está sendo escravizado por tiranos. Você vê que o nosso povo está fragilizado. Por quê? Porque a conexão ela tem que começar em casa. Um povo desunido é um povo fraco. E uma família desunida faz com que um povo seja desunido. Tá entendendo? Então, isso aqui é muito poderoso mesmo, muito sério. Você vai fazer as melhores lembranças da tua vida diante de uma mesa. As melhores lembranças da tua vida vão estar lá nessa mesa. As melhores lembranças dos seus filhos. O melhor treinamento que você pode fazer com os seus filhos é esse. É você estar à mesa com eles. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer a nossa conexão juntos, vamos orar juntos. Você que está vendo essa gravação, você que é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Tem o link da bio também. Todas essas lives vão para o Spotify, todas elas. Então você vai dirigir, vai lavar louça, alguma coisa, coloca lá para ouvir. Sempre tem uma mensagem muito forte para você ou alguma coisa técnica também para sua área, tá bom? Então vamos lá. Feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente, prestando atenção somente na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais esse dia, por mais essa live, por mais essa conexão. Mais um tijolinho sendo construído num futuro muito forte, muito próspero. Que venhamos exaltar nossas virtudes, exaltar nossos valores, exaltar a Deus, exaltar a nossa família, exaltar a nossa mesa. Que venhamos ter essa consciência de que a mesa tem um poder muito forte de união, um poder muito forte de memórias, um poder muito forte de transformação. É o lugar mais sagrado, o lugar de maior conexão com o Senhor. Que cada um aqui venha tomar consciência disso e que venha trazer isso para o seu lar e que venha perceber as mudanças que vão acontecer com a família, que vão acontecer individualmente, que vão acontecer na conexão com os filhos. Que cada um aqui venha perceber isso. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, 2025 é o meu ano. A gente está no meio do ano, mas sempre repita isso. Tem uma aluna minha que ela tem um filho que tem problema com drogas. E ela tá com... Enfim, ela se atrapalhou na carreira, se atrapalhou em um monte de coisas.
E antes de terminar essa live, eu senti de falar sobre isso, porque talvez alguém aqui passe por algum problema de estar com os filhos afastados, estar com o marido distante. Faz esse exercício da mesa, independente da pessoa, independente de ficar julgando a situação dela. De vez em quando traz ela para a mesa. Às vezes ela não vai vir, mas você chama. Não fica magoada ao ponto de não fazer mais, mas insista, insista, insista em fazer. Porque essa mesa, essa conexão dessa pessoa vai ser algo fundamental na mudança dela. Vai ser algo fundamental na transformação dessa pessoa, na transformação dessa família. Não subestime esse poder. Não subestime o poder da mesa. Tá bom? Invista nisso. Sempre invista um pouquinho nisso. Se você pode pouquinho, pouquinho, se você pode mais, invista mais. Compre taças, compre pratos, melhore seus talheres, melhore a tua própria mesa. Tá bom? Guardanapos. Vai fazendo aos poucos a mesa se tornar um lugar muito gostoso. É isso. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto, vamos pra cima. Tchau, tchau.